Mais uma vez, a maioria com muita energia, né? Por isso que nossa categoria tem energia, tem força, tem garra e capacidade de fazer a revolução social, porque nós somos, a maioria, mulheres, né? Com muita força. Pode aplaudir vocês, pessoal. Minhas companheiras e companheiros, eu queria inicialmente saudar a direção do sindicato, na figura das minhas queridas companheiras, Gardênia e Ana Cristina. Uma das coisas que eu acho mais bonito nelas é que elas, toda a assembleia, elas brigam, né? Mas elas são muito amorosas e afetivas também, né? Primeira vez que eu fui, eu achei estranho isso, mas que negócio, que diabo é isso, né? Gardênia e Ana Cristina brigando, mas na verdade é para fazer o melhor na construção coletiva, né? Da luta, não é isso? E a Ruth e a Raquel. Depois que eu fui entendendo o processo, né? Da procura pelo melhor, né? Na construção com todos nós, né? A construção coletiva que nós precisamos fazer, porque as nossas batalhas não são pequenas, é ou não é? O nosso dia a dia na escola, o nosso dia a dia na sala de aula é um dia a dia muito duro, né? De muitas contradições, não é isso? É ou não é? E, nesse sentido, a gente precisa ter muito compromisso com a luta e muito compromisso com a construção coletiva, que, em síntese, é o nosso sindicato, né? Então, queria saudar toda a direção do Sindiúte, viu, Wellington? Você que é minoria, bendito aí entre as mulheres, né? Mas na figura aqui da Gardênia e da Ana Cristina, saudar a nossa confederação, né? A nossa CNTE, na figura da Marta, companheira Marta, valorosa, de Santa Catarina, né? Fazendo um enfrentamento grande lá, né, Marta? O fascismo lá está mais intenso, né? Um bocadinho mais intenso que no Nordeste, né? Então, as lutas lá são muito fortes, né? Inclusive, Marta, assim que encerrou a eleição no final do ano passado, um professor de Santa Catarina entrou em contato comigo para ver se ia ter concurso aqui no Ceará, porque ele, é sério. O cara estava assustado porque estava sendo perseguido dentro da própria escola, né? Ameaçado de denúncia na polícia, ameaçado de ser filmado na sala de aula, enfim, inúmeras ameaças. O cara estava em crise de pânico, o companheiro, e com seriedade mesmo. Ele perguntou se ia ter concurso aqui no Ceará para ele poder vir para cá, porque ele não estava aguentando mais, estava com um bebezinho, tinha acabado de nascer o primeiro filho e ele queria vir para cá, Marta, lá de Santa Catarina, por coincidência, o companheiro, né? Infelizmente, no final do ano não tinha concurso aqui, mas, enfim, né, um dos muitos, infelizmente, né, dos infelizes exemplos que nós estamos vivendo nesse mundo tão complexo que está se constituindo não só no Brasil, mas no planeta todo, a partir da nova ordem do capital, né? Que eu queria discutir um pouco com vocês algumas questões relacionadas principalmente a esse negócio chamado nova ordem do capital. Mas, depois das saudações, eu queria iniciar pelo próprio título do evento, Gardênia, Ana Cristina e companheiras e companheiros, né? O nosso evento aqui, a nossa atividade aqui é posse e formação dos representantes de escolas e SEIs, né? Que é o Centro de Educação Infantil, não é isso? E, assim, em tempos tão confusos, né? É importante a gente saber onde nós estamos, de onde nós partimos, né? E aonde nós queremos chegar e que caminho que nós vamos trilhar, né? Que aí faz parte do debate de estratégia, né? E, nesse sentido, assim, sintam muito orgulho, como a Ana Cristina falou, de protagonizar esse momento histórico do lado certo da história, que é o lado dos trabalhadores e trabalhadoras. No nosso caso, trabalhadores e trabalhadoras em educação. E, nessa perspectiva, assim, um evento como esse me orgulha muito de estar aqui, porque faz parte do coração estratégico do que nós defendemos na Central Única dos Trabalhadores, desde lá do início dos anos 80. Nós defendemos que a nossa força motriz para um sindicalismo classista, nós temos um lado na luta de classe, somos trabalhadores, democrático, nós queremos um sindicato em que os trabalhadores e trabalhadoras participem de fato, não queremos um sindicato cartorial, que carimba documento
e homologa a demissão do trabalhador. Nós queremos um sindicato orgânico, né, em que o trabalhador faça parte do corpo do sindicato, pensando o seu projeto e caminhando junto com ele, participando, inclusive, das decisões. Por isso que a Ana Cristina e a Gardênia, elas compartilham tanto as coisas, né, e dialogam sempre com a categoria, através de assembleias, através da formação, através da organização nas escolas, né? Então, sindicalismo classista, democrático, de massas, portanto, para as maiorias e com as maiorias, e, que aí entra aqui o nosso evento, pela base. É isso que a CUT defende, é isso que é a nossa identidade, é isso que é o espírito do Sindiúte. Um sindicato democrático, classista, de massas, portanto, ele é voltado para os 11 mil professores e professoras, e se precisar lutar por habitação, luta também, e se precisar estar junto com os sem terra, está junto também, e se precisar estar junto com o movimento sindical rural, está junto também, com os estudantes, para ver o banheiro, para ver o problema na escola, né, Gardênia? Para além do salário nosso, que é importante também a gente estar lutando, né? Mas de massas e pela base. Então, o coração da identidade nossa, e isso é importante lá no final, eu vou trazer de novo para nós, para a nossa discussão, diante dos desafios que nós precisamos enfrentar. Mas o coração nosso, a partir desses princípios aí, é a organização por local de trabalho. Não existe sindicato cultista, e essa é a nossa identidade. Por isso que nós somos diferentes das outras centrais. Porque nós só existimos, a nossa força motriz, o nosso coração estratégico, para a gente saber para onde vai e como vai, é nos organizar por local de trabalho. Por isso que as meninas, as companheiras, insistem tanto aqui a direção, que direção é para dirigir, apontar caminho, né? Insistem tanto nessa perspectiva de que a gente precisa estar pulsando na escola, organizados na escola e organizadas, dialogando com os estudantes, dialogando com os demais companheiros e companheiras que muitas vezes são um pouco despolitizados, ou não têm tanto interesse pela política ou pela realidade do nosso país, né? Isso é natural, pessoal, faz parte. Na história da ciência política, todo regime democrático que tem avanços nos direitos, na capacidade de consumo, na melhoria salarial do trabalhador, você tem um processo natural de despolitização. Porque entre vir para uma sala dessa debater política e ir para a praia comer um camarãozinho, a disputa é meio acirrada, não? Então, se eu posso ir para a praia com a minha família, naturalmente acaba ocorrendo um processo de relativo de despolitização, né? Mas, assim, primeira coisa que eu queria dizer para vocês, como a Ana Cristina já colocou, sintam muito orgulho de estar aqui, sintam muito orgulho do sindicato que vocês fazem parte, porque ele pulsa junto com vocês, ele existe junto com vocês e ele não existirá sem vocês. Ou seja, sem a nossa organização por local de trabalho, que nós utilizamos a sigla OLT, né? Então, é a nossa força motriz, é isso que define a CUT, é isso que define o Sindiúte, e uma atividade como essa sintetiza bem aquilo que nós defendemos como organização por local de trabalho. Afinal, vocês são representantes de escola, não é isso? Estão aqui tomando posse hoje. Então, e aí a Ana Cristina falou muito bem, se não tiver continuidade, se a gente vem para cá só para ver se fica um pouco mais sabido, né? Pega mais informação, sugestão de leitura, um debate, e depois volta para a escola e não discute na escola, a gente não exercita a nossa força política de estar se organizando e de estar fazendo valer a nossa força coletiva. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, para dizer, como as companheiras colocaram, que eu sou professor da escola pública, na rede estadual, há 15 anos. Comecei novo, viu? Há 15 anos. Mas estou aqui falando também, as companheiras me convidaram como dirigente da CUT. Eu estou, né? Eu sou professor, mas estou dirigente da Central Única dos Trabalhadores no Ceará.
né? E a partir desse lugar que me encanta tanto, porque esse conceito político de organização para o local de trabalho é fantástico, né? E é isso que a CUT defende há 40 anos, né? É aquilo que deve ser a base nossa, da nossa existência, como organização política e como condição de luta dos trabalhadores e trabalhadoras em educação em cada escola. Tá certo? Essa é a primeira questão que eu queria partir aqui do nosso... Cadê o negócio aqui para me passar? Do nosso... Será que eu acerto aqui, hein, Garden? Pronto, aí. Então, as companheiras me pediram para discutir um pouco de conjuntura com vocês, né? Mas, na minha opinião, a gente não deve discutir conjuntura só com o que a gente vê no jornal. Bolsonaro brigou com não sei quem. E o Mourão vai derrubar o Bolsonaro. E o Bolsonaro está com raiva não sei de quem. E o filho do Bolsonaro brigou com não sei quem. E o ministro caiu, não sei o quê, não sei o quê. Na minha opinião, e aí um momento de informação desse é importante para a gente conversar um pouco, assim, é fundamental que a gente vá à raiz do problema, né? De onde diabo veio esse presidente tão despreparado e sem projeto, né? Por que que nós, cidadãos e cidadãs brasileiros, em maioria, infelizmente, né, embriagados e bombardeados, entorpecidos ideologicamente, as massas entorpecidas ideologicamente votaram numa figura completamente despreparada, né? Uma figura que não tem rumo, nem para ser de direita aquilo presta, né? Porque não tem projeto. Não serve nem para ser de direita, né? Nem para fazer o que eles propõem de programa, né? Privatização, Estado mínimo, não sei o que, eles prestam. Ajuste fiscal, né? O cara não tem base no Congresso, né? O cara não consegue botar um gestor no MEC, nem de direita. Um monte de bravateiro, né? Botou agora um executivo, achar até que o cara fosse ser melhor para a direita, né? Pior para nós. Mas melhor como gestor de direita. Mas não, o cara já assume dizendo que vai eliminar todo mundo, que quem for pensar diferente dele, ele vai demitir de canetada. Isso não é coisa de gestor, né? Nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Já começa péssimo, né? Às vezes eu tenho dúvida se eles não estão fazendo de propósito, viu, Marta, para desmontar o MEC, né? Para desmontar o Ministério da Educação, com a péssima gestão que estão fazendo, né? Tem escola que nem livro didático recebeu ainda, quer dizer, o básico, né? Da direita à esquerda. Do Todos pela Educação a nós na CNTE. Está dizendo, tem tarefas urgentes que a gente não consegue cumprir, que é o Enem no final do ano, é entregar livro didático nas escolas, né? Então, você tem um ministério que não vou nem chegar no estratégico, né, de um projeto, o que é que eu quero para o MEC, qual é a minha visão de futuro e tal. É um ministério que não está conseguindo executar tarefas básicas do ciclo das políticas públicas. Suspendeu a avaliação, né? Até o Banco Mundial defende o diabo dessas avaliações e eles não aplicam as avaliações externas, né? Então, enfim, é uma desordem enorme dentro de uma perspectiva de desmonte do Estado, que eles nem sabem como fazer direito, né? Mas eu queria discutir conjuntura com vocês, convidá-los e convidá-los a discutir conjuntura, a partir de um primeiro elemento que eu considero fundamental. Eu não, né? Um monte de gente está considerando fundamental. Nós, na CUT, também. Que nós estamos vivendo, desde 2008, a pior crise do sistema capitalista. Essa é a primeira questão. E aí eu trago um trecho aqui de uma notícia do blog do Fundo Monetário Internacional. Não é do marxista ali da universidade, não é da esquerda ultra-revolucionária do leste europeu, é do próprio FMI, Fundo Monetário Internacional. Eles já reconhecem que esse ano e o próximo, pelo menos no horizonte mais imediato, nós vamos ter PIBinho no mundo. O produto interno bruto das principais economias do mundo, das economias que concentram 70% da riqueza do mundo, será PIBinho, por volta de 2%, talvez um pouco menos, né? Então, para 2019 e 2020, nós temos um cenário imediato, e aí o FMI não vai dizer que nós temos uma crise estrutural do capitalismo,
porque eles estão ali para defender o capitalismo, né? Mas até eles já reconhecem que tanto o Brasil como as principais economias do mundo não terão um desenvolvimento adequado do ponto de vista da riqueza, da produção da riqueza, em 2019 e 2020. Então, nós temos, para nós, na nossa leitura, a pior crise da história do capitalismo, uma crise estrutural. O FMI já reconhece que, pelo menos 2019 e 2020, vai ser uma porcaria, do ponto de vista do desenvolvimento econômico mundial, né? E, nesse sentido, um outro elemento que eu vou destacar mais lá na frente para a educação, mas uma coisa que nós precisamos entender nessa perspectiva da pior crise do capitalismo, para a gente não ficar só no jargão, né? É que nós estamos vivendo nos últimos 15, 20 anos uma profunda reestruturação produtiva do capital no contexto do que se chama de indústria 4.0. Trocando em miúdos, isso quer dizer que nós temos um forte avanço tecnológico, um forte avanço do ponto de vista da tecnologia da informação, da inteligência artificial, e, nesse sentido, os caras, o capital, está produzindo um mundo que só cabe aí no máximo 30% do povo, da população mundial. 70% eles vão ter que dar um jeito. Eles querem nos matar, né? A gente tem que dar outro jeito. A gente precisa sonhar um mundo novo. Mas, nesse contexto de crise do capital, nós temos uma combinação aí entre o novo, para eles e para nós também, está chegando nas escolas, essa perspectiva do uso das tecnologias, né? Da educação por projetos, do aprender fazendo, né? Vocês já ouviram falar isso? Fortaleza aqui tem um monte de coisa com um negócio de fundação, né? Ayrton Senna, não sei o quê, né? Eles estão inserindo ideologicamente a perspectiva, e aí isso aí é inevitável, das inovações tecnológicas e de novas práticas pedagógicas que nos levam a fazer, a rediscutir, inclusive, essa questão do currículo, né? Para a gente não trabalhar disciplinas desintegradas, integrar as coisas, que os alunos aprendam fazendo de forma colaborativa e protagonista, etc., etc., né? Esses conceitos eles não são nem de todo negativos, nem de todo positivos. Mas o fato é que, do ponto de vista do capital, eles querem, a partir de vários vetores, inclusive um deles e principal é a educação, introduzir essa quarta revolução industrial que reestrutura as sociedades no sentido de excluir a grande maioria do povo. Porque, por exemplo, se você introduz uma plataforma Watson da IBM, que vai praticamente acabar com a profissão do advogado, se você introduz uma máquina na agricultura que elimina 100 agricultores, se você cria mecanismos de educação à distância, que elimina 100, 200, 500 professores, se você cria aplicativos que praticamente tornam bancários peça de museu, porque você paga tudo no aplicativo hoje, né? Você chega numa agência bancária, ela está te expulsando toda hora, dizendo, vá para o aplicativo, entre no aplicativo, tem promoção no aplicativo, né? Então, ele está dizendo, estou matando o bancário, estou matando o bancário, estou matando o bancário. Então, esse mundo da exclusão é, ao mesmo tempo, o mundo da inovação. A categoria da contradição aí é fundamental, né, para a gente entender esse mundo. E é esse mundo que produz a pior crise do capitalismo, porque simplesmente as pessoas não têm acesso a trabalho, porque a própria ideia de trabalho está sendo eliminada pelo capital. Nós aprendemos com Marx que entender o capitalismo é entender essa contradição entre capital e trabalho, né, onde os capitalistas buscam extrair o máximo de mais-valia dos trabalhadores. Os caras montaram um negócio agora que é acabar com o mundo do trabalho. Que é nos jogar num processo de fragmentação tão intensa e de flexibilização, retirada de direitos, que a gente não consegue se inserir nem no sistema deles.
E aí eles precisam criar estratégias, o capital está criando estratégias há pelo menos 20, 30 anos, para ver o que é que vai fazer com 70% de nós. Porque nós não vamos nos incluir nesse processo se for produzido por eles. Por isso que a gente tem que... Uma das coisas que a gente precisa discutir do ponto de vista da conjuntura e da própria redefinição estrutural da sociedade capitalista é que nós precisamos, como trabalhadores e trabalhadoras, a partir dos nossos sindicatos, partidos políticos e outras organizações, nós todos participando, apresentar alternativas a isso. Porque eles já estão pensando faz tempo, e a lógica do pensar deles, que nós estamos sofrendo muita consequência na conjuntura, via bolsonaros e fascismos, é exatamente a nossa exclusão. Nessa pior crise do capitalismo. E aí, primeira sugestão de leitura. Necropolítica, esse autor aí é de Camarões. É bom porque a gente só lê negócio de francês, inglês, né? É bom a gente ver o que o Boaventura de Souza Santos chama de epistemologia do Sul, né? Outras formas de pensar, outras formas de produzir conhecimento, outras formas de olhar o mundo que não o europeu, entre aspas, aí, civilizado e capitalista e branco. Desde o século XIX, essa é a nossa matriz, né? Esse professor aí é camaronês, eu não sei pronunciar o nome dele, mas está ali em cima, Akiri Mbembe, sei lá como é que pronuncia, mas está aí o nome do companheiro. E ele cunhou esse conceito aí super importante, pessoal, para a gente pensar essa pior crise do capitalismo e entender o diabo desse Bolsonaro aqui, o Trump nos Estados Unidos, e entender por que na Itália, não sei se vocês, eu descobri um dia desses, na Itália eles criaram uma lei, viu, para proibir que os imigrantes vindos da África sejam salvos se o navio afundar no mar Mediterrâneo. Proibiu o Estado, criou uma lei que proíbe que um barco italiano salve um náufrago no mar se ele estiver sendo no processo aí de migração ilegal. Então, a gente entender essas anomalias, né? Entender um Bolsonaro dizendo que a mulher não merece ser estuprada, ou merece, né? essas excrescências do presente, né? A partir desse contexto da pior crise do capital. Então, o nosso necropolítica aqui desenvolve a ideia de que o capitalismo atual ele está fazendo uma gestão nossa na perspectiva de que é preciso excluir uma parte grande do povo. Então, é a gestão dos corpos, atualizando o que vinha lá do século XIX, das teorias raciais e excludentes da segunda Revolução Industrial, que dizia o seguinte: é preciso controlar as massas, é preciso racionalizar o espaço urbano, é preciso policiar o povo. E aí vem a ideia do Big Brother também, né? Câmera para todo lado, controle, disciplina. Essa é a lógica da primeira Revolução Industrial. Que eles nunca sonharam que a gente chegaria e desenvolveria tecnologia tão boa para isso, né? Daqui a pouco vão enfiar um chip aqui na nossa pele para controlar 100% daquilo que nós somos do ponto de vista do nosso corpo, né? Do ponto de vista da nossa existência física, né? Então, a necropolítica é a ideia da política da morte. A política que, inevitavelmente, vai matar milhões de pessoas e, portanto, eu preciso gerir isso, porque tem milhões e milhões, né? Tem uns 20%, 30% que vão ser incluídos, que são milhões, se você bota no mundo, né? Na população mundial. Esses 20%, 30% não vão ser mortos, né? Eles precisam ser protegidos atrás de muros, né? Com polícia ao redor, né? Fazer ato lá na Avenida Paulista, os policiais proteger os agressores, né? Que estão lá defendendo Bolsonaro e direita, né? Então, assim, a necropolítica é essa ideia de que eu vou precisar gerir os indesejáveis, no sentido que eles vão ou morrer ou ter que ser controlados por muros. Olha o Trump, né? O muro do Trump. Olha essa lei na Itália que não permite salvar os náufragos.
Olha o Bolsonaro falando de mulher, olha a reforma da Previdência, né? Que ataca fundamentalmente as mulheres. Que, em média, descobri essa semana isso aí, viu, Gardeia? As mulheres, tem uma pesquisa aí que diz que as mulheres trabalham, em média, 26 horas a mais que os homens por semana. Quando você contabiliza o tempo que eu perco no trânsito, no transporte, para ir para o trabalho, o tempo que eu gasto para criar os meus filhos, e aí 14 milhões de mulheres cuidam das crianças sozinhas, né? O tempo que eu gasto nos afazeres domésticos. Então, em média, os homens gastam 8 horas com isso por semana, as mulheres 26. Tem 14 milhões de mulheres cuidando dos seus filhos sozinhas. E, portanto, por isso tem que dedicar muito mais tempo às coisas para além da carga horária de trabalho, né? Então, esses são os indesejáveis. Esses são os que precisam de polícia gerindo escola. Porque eles atrapalham demais. E eles não vão ter espaço na sociedade capitalista que está sendo produzida atualmente na 4ª Revolução Industrial. Então, dentro da pior crise do capitalismo, nós temos um conceito importante que a necropolítica traz, que é o conceito de soberania, a máxima soberania do capital, né? A expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Por isso, matar ou deixar viver constituem os limites da soberania, seus atributos fundamentais. Exercitar a soberania é exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como a implantação e manifestação de poder. Então, a utopia da primeira revolução industrial, lá no século XVIII, que é a utopia do controle e disciplina das massas, se concretiza hoje de uma forma muito intensa a partir do uso das tecnologias, a partir do algoritmo, nas redes sociais, a partir da capacidade que o capital tem de controlar até os nossos sonhos. Porque ele fica vendo o que tu está compartilhando, ele fica ouvindo, o bicho aqui está desligado, mas está ouvindo, se eu falar que quero comprar um EcoSport da Ford, não sei o quê, meu sonho é esse, ele escuta e já me oferece, quando eu entro no Instagram, né? Olha o nível de controle e de soberania do capital, né? E, em última instância, essa soberania, segundo o nosso autor da necropolítica, é o controle de vida ou morte sobre as pessoas. Porque, inevitavelmente, a ordem do capital da 4ª Revolução Industrial indica que não tem espaço para pelo menos 70% da população mundial. Você me dá quanto tempo, Gardeia? Mais? 15 minutos, né? Senão depois vocês não me aguentam mais, né? Então, dentro dessa pior crise do capital, dentro dessa ideia da necropolítica, da gestão de vida ou morte sobre nós, e do ápice do controle da disciplina sobre nós, a ideia de soberania do capital, né? Dentro da ideia de que a grande maioria será excluída, aí o capital começa a olhar e pensar, nós temos que ter estratégia política. Se a estratégia política da CUT é organizar para o local de trabalho, a estratégia política do capital é nos fragmentar cada vez mais, é nos tirar do local de trabalho, é eliminar a própria ideia de local de trabalho. Trocando em miúdos, é você gravar vídeo na sua casa e mandar as aulas para os seus alunos. Trocando em miúdos, é o bancário virar peça de museu. Vai ficar só alguns consultores financeiros super especializados e os aplicativos nos ajudando a pagar a conta, código de barra, não sei o quê, não sei o quê. Então, o capital começou a desenvolver estratégias políticas para nos convencer de que a gente precisa morrer e apoiar isso. E aí vem Trump, Bolsonaro e adjacências, né, do ponto de vista dos fenômenos políticos conjunturais, né? E aí eu trago outra sugestão de leitura para vocês, ó. Guerras Híbridas. É um jornalista russo
que fez um levantamento de relatórios do Pentágono e da CIA, serviço secreto que o Bolsonaro visitou esses dias, né? Estranhamente, um presidente de um país soberano chega, visita outro país e vai no serviço secreto do país, né? Bater continência lá, receber as orientações, né? Então, o Bolsonaro recentemente foi na CIA. Mas o livro Guerras Híbridas diz o seguinte: desde o final dos anos 90, percebendo mudanças na geopolítica global, os Estados Unidos percebendo isso, que mudança central era essa? De que não ia ser mais o grande comandante e xerife do mundo. Estava China ascendendo, Rússia se reorganizando, o Irã como potência nuclear, enfim. A América Latina tentando aprimorar sua democracia, tentando reduzir a pobreza, tentando projetos mais autônomos com relação ao comando deles. Percebendo essas mudanças, um mundo que deixava de ser unipolar para voltar a ser multipolar, os Estados Unidos começam a discutir que estratégia eles vão utilizar para atualizar o imperialismo no mundo. Que, trocando em miúdos, é atualizar a sua estratégia de dominação do mundo, de controle das reservas naturais do mundo, de controle dos governos soberanos do mundo, ou até de derrubada de alguns desses governos. E aí, no livro Guerras Híbridas, o autor nos traz duas estratégias básicas que eles começam a formular já no final dos anos 90, viu? Bem antes da crise de 2008. As revoluções coloridas e as guerras não convencionais. São duas linhas de estratégia da atuação do imperialismo americano no mundo. Nós aqui com o Bolsonaro, até eles mesmos lá com o Trump, a Inglaterra no Brexit, esses países foram atacados por estratégias de revoluções coloridas, que, em linhas gerais, consistem, dentre outras coisas, no esforço de tentar provocar o caos nos países, né? Caos econômico, caos político, mas, dentre outras coisas, o foco é o controle das redes sociais. Entender as tendências do pensamento médio nosso. A partir de compartilhamentos, curtidas, comentários, etc., eu vejo tendências. O povo está indignado, em grande maioria, lá nos estados do Sul, com a corrupção. Tem muita gente compartilhando isso. E o antipetismo está colando. Aí eles entendem essa tendência média e atacam com foco nisso para nos incentivar a continuar nos movimentando nesse sentido. Então, o povo quer consumir mais carro. Eles entendem isso e nos incentivam nisso. E assim sucessivamente. Então, é a ideia do enxame da colmeia. Constituir colmeias, ou seja, pensamentos médios que aglutinam as massas e, na hora certa, atacar com enxame. Atacar a Dilma com enxame, atacar a democracia nos Estados Unidos com enxame, atacar a Inglaterra. Lá na Inglaterra é uma loucura, né? Fizeram o plebiscito e eles não sabem mais o que fazer para sair da União Europeia, né? Estão lá encalacrados. Uma democracia estável, com alta escolaridade do povo. O povo vota há 300 anos lá. Embora seja um negócio meio elitista lá, tem Câmara de Lorde, Câmara de Comum, não sei o quê, mas, enfim, o povo tem a prática do voto, o povo é esclarecido, tem acesso à informação, etc., etc. E foi atacado nessas estratégias de guerra híbrida. Lá, um dos exemplos que eles usam nesse ataque de guerra híbrida é comparar o que a Inglaterra investia na União Europeia para manter a integração dos países e o quanto que a Inglaterra deveria investir em saúde pública. Porque eles viram que as pessoas reclamavam muito nas redes sociais de saúde pública na Inglaterra, que estava ficando ruim os serviços. Então, eles disseram, gasta tantos bilhões na União Europeia. Se a gente sair da União Europeia, a gente pega esses bilhões e bota na saúde. Aí a turma, vamos voltar contra a União Europeia. Só que são fundos distintos. Esse dinheiro não ia para a saúde. Só que eu olho o pensamento médio do povo, vejo que no coração do povo está a necessidade de saúde, e eu bombardeio o povo com um número simples, pega esse dinheiro e bota aqui.
e o povo vai e vota contra a integração europeia. Aqui no Brasil a mesma coisa, né? Quem iria imaginar que um cidadão daquele, né? Tá filmando, né? Não vou ficar esculhambando muito ele não, né? Bolsonaro, um imbecil, um vazio, sem proposta de nada, né? Fosse eleito presidente do Brasil com mais de 50 milhões de votos, né? Usando o nome de Deus, apresentando um monte de absurdo como mamadeira de piroca, né? Iria ser eleito sem proposta alguma, né? Esvaziado total. Então, guerras híbridas nos explicam um pouco disso. E o mais interessante, viu? Que aí é por isso que a gente precisa estar organizado no local de trabalho, está buscando formação, Ana Cristina, está buscando nos organizar. Isso aí os caras estão pensando há mais de 20 anos. Estratégia política de dominação, de derrubada de governos eleitos, de ataques sistemáticos e estratégicos, com financiamento, com organização de base. Se você entrar no site do MBL, ele está buscando sustentação financeira. Ele está lá, tem um linkzinho lá no Movimento Brasil Livre, que é um dos que surge nesse contexto de guerra híbrida, né, que diz, financie o MBL, clique aqui e doe recurso. Isso tudo está orientado pela CIA e pelo Pentágono. Estratégia de dominação política nesse contexto de crise do capital. E aí a principal batalha, meus companheiros e companheiras, nessa lógica da necropolítica, de extermínio dos indesejáveis, é a batalha ideológica. Nunca que uma sociedade livre, civilizada, minimamente informada, minimamente esclarecida, ia acreditar que nós, professores, estávamos defendendo mamadeira de piroca na escola para os alunos, né? Que nós, professores, a partir do kit gay do Haddad, estávamos ensinando sexo para criança de 6 anos, né? A gente ria disso, mas o pior é que lá no Sul Maravilha aqui da Marta, que o pessoal tem escolaridade bem mais alta que a nossa, né? Nós somos desdentados, nordestinos, tudo pobre, da seca, né? Lá no Sul Maravilha, o pessoal acreditou nessa porcaria. O cara teve de estado com 70% de votação para ele, o Bolsonaro. Com esse tipo de loucura, o cara apresentou o kit gay no Jornal Nacional, sem que esse kit gay existisse. Aí, nessa lógica de dominação política, uma das coisas mais importantes que o MBL faz muito, e outros movimentos que surgiram no contexto da guerra híbrida faz muito, é a quebra da empatia entre nós. Se eu olho para essa companheira, eu imagino que ela está incentivando um menino de 6 anos a transar na escola e está dando uma madeira de piroca, eu vou ter nojo dela. Eu vou ter raiva dela. Eu preciso me afastar dela. Ela vai para o inferno e eu quero ir para o céu. Então, a quebra da empatia entre nós, a quebra dos laços sociais, é uma das principais lógicas da guerra híbrida. Eliminar o tecido social daquela determinada sociedade. E se houver muita resistência, se o governo estiver enraizado no povo ou bem organizado nas Forças Armadas, eles fazem as guerras não convencionais. Eles armam uma parte do povo para que essa parte enfrente a outra parte e crie um caos social num contexto de guerra. Está aí a Síria nos mostrando isso, está aí a Líbia nos mostrando isso, está aí o Iraque nos mostrando isso. Para onde é que está indo o dinheiro do petróleo do Iraque? Para comprar armas, para eles se matarem entre eles. A guerra civil no país. O Saddam Hussein era um ditador lá no Iraque, mas lá funcionava a educação pública, saúde pública, o país tinha um mínimo de organização, as tribos estavam estruturadas em torno dele. Está certo que ele torturava, matava, então era um ditador filho da mãe. Mas o país funcionava. Agora o país está um caos, trocou um ditador por milhares de ditadores. E o dinheiro do petróleo está servindo para financiar a indústria armamentista dos Estados Unidos, que arma o povo no Iraque para eles se matar dentro do Iraque, os indesejáveis. Olha o ciclo maluco. Por isso que os Estados Unidos ainda não invadiu a Venezuela militarmente, exatamente pelo pensamento da guerra híbrida. Exatamente. A Venezuela consegue resistir pela sua capacidade de organização, né?
seu projeto político, o povo sonha com o socialismo no século XXI lá e tem disposição para lutar por ele. Mas é um projeto de mais de 20 anos, viu? Que eles vêm construindo lá a partir de organização para o local de trabalho, viu? Também. Então, ó, dentro dessa crise do capital, Gardenha, eu vou me encaminhar para encerrar, agora vou ser mais rápido. O neocolonialismo é um outro conceito importante, né? O capital cada vez mais concentrado. Aí tem um livro legal também que vocês podem ler, que é A Era do Capital Improdutivo, do Ladislau Dobel. Tá? Ele mostra para nós nesse livro como o capital está cada vez mais concentrado nesse contexto de crise, buscando controlar cada vez mais as reservas naturais do mundo. O setor de commodities. Então, grãos, né? Terras agricultáveis para produzir os grãos, água potável, biodiversidade, enfim. Então, pouquíssimas empresas concentram, principalmente esse setor de commodities, de reservas naturais do mundo, e controlam preços. Diz que eles têm, no livro ele diz que essas empresas elas têm uma logística hoje de navios que dá para armazenar soja de uma produção inteira, de um ano inteiro de um país, como o Brasil, em navios. Deixar no oceano lá, se precisar queima para controlar preço. Deixa o povo morrendo de fome. Então, você tem uma lógica de concentração do capital nessas grandes corporações, grande parte delas financeira, e você tem essas anomalias políticas, fruto de guerra híbrida e de outras estratégias, como o Bolsonaro, e nos Estados Unidos, romper com a China e com o mundo árabe, e ir lá na CIA, bater continência e receber orientação do Serviço Secreto Americano. É um completo absurdo que só se tolera porque o povo está embriagado, uma parte ainda, tem muita gente acordando, daí a popularidade dele caindo, né? Mas só se tolera um negócio desse pela embriaguez das massas, que foram duramente atacadas nesse contexto de guerra híbrida. E ainda são as bolhas, as colmeias, né? Mas não tem sentido nenhum, o cara está acabando com o comércio internacional nosso, acabando mais ainda com a nossa indústria, o desemprego lá em cima, crise fiscal do Estado, e o cara foi nos Estados Unidos entregar uma parcela grande dos nossos interesses estratégicos, né? Inclusive instalar uma base americana aqui, que nós resistimos duramente nos governos Lula e Dilma. Agora, para concluir, Gardenia, a última parte, que é esse admirável mundo 4.0, educação 4.0. Ontem eu estava pesquisando, tem um monte de baboseira nesse sentido, né? As fundações estão todas se mexendo e discutindo isso. Inovação, educação por projetos, e não sei o quê. Tem uma fundação da Vivo, tem uma fundação do Itaú, tem uma fundação Lema. Milhões e milhões investidos de recurso público, viu? O que eles disputam é o fundo público. Eles não querem negócio de iniciativa privada, não, quer mixaria. Eles querem tornar o público privado, que é onde está o grosso do dinheiro, é no fundo público, para vender material didático, para dar formação de professores. Enquanto a escola privada tem 10, 20, 30 professores, uma rede municipal dessa tem 11 mil. Onde é que eu vou ganhar mais dinheiro dando formação de professor? Né? Então, eles estão discutindo isso, e, ó, como serão as escolas, segundo o Capital? Provavelmente tão automatizadas quanto as fábricas alemãs. A automatização das escolas. Esta automação modificará não apenas a eficiência operacional. Eles falam muito de gestão, né? Eficiência operacional. E conforto nos espaços escolares, como permitirá também a geração de dados e informações que trarão novas dinâmicas para a gestão da aprendizagem. Olha que interessante esse aqui, ó. Sensores espalhados pelas escolas fornecerão milhares de dados sobre o processo de desenvolvimento infantil, desde os psicomotores até os da evolução da fala. Então, é tornar a escola um espaço de aglutinação de dados, de informações, gerando o ápice da utopia industrial, que é o controle e a disciplina, o controle dos nossos corpos. E aí eles vão saber não só o desenvolvimento mental das crianças, não, eles vão controlar a tua frequência, o teu horário, a tua produtividade como trabalhador em educação. E eles vão também olhar e ver o seguinte: rapaz, passou no concurso agora, tem 20 anos, essa companheira aqui.
Mas, segundo o nosso equipamento médico, ela tem uma tendência de ter um câncer daqui a 10 anos. Então, eu vou rediscutir a partir da composição genética dela, plano de aposentadoria dela, estabilidade no concurso público, produtividade que ela vai ter, porque daqui a pouco ela vai começar o tratamento de quimioterapia. É isso, é disso que se trata, viu? Do ponto de vista do trabalho, é disso que se trata a educação 4.0. Obviamente, a gente não pode ser contra a inovação, o avanço tecnológico, o educar pela pesquisa, isso nós defendemos. Mas nós precisamos começar a pensar essas coisas para definir estratégias de o que é que nós queremos nessa perspectiva desse mundo novo, que eles, a indústria, chama de 4.0. Nós temos que pensar até no nome que nós vamos dar para aquilo que nós queremos como um mundo novo, do ponto de vista desse inevitável avanço das tecnologias, desse inevitável avanço da reestruturação produtiva do capital. Um outro conceito importante que os capitalistas estão usando muito, que a gente precisa não entrar no canto da sereia, é o conceito da produtividade, nesse sentido da quarta revolução industrial. Eles dizem o seguinte: os países precisam ser mais produtivos. O que é que eles estão querendo dizer com isso, do ponto de vista do capital? Precisamos extrair o máximo de mais-valia do trabalhador, que é a quantidade de trabalho que o capital fica do trabalho que você produziu, trocando em miúdos. Então, essa ideia da produtividade está se inserindo fortemente na educação, nos governos. Governo municipal, municipais discutem isso, governos estaduais estão discutindo isso, governo federal está discutindo isso. Que nós trabalhamos pouco, nós produzimos pouco. As tecnologias vão nos ajudar a produzir mais. É isso que eles estão dizendo. Uma economia só será próspera se o povo for mais produtivo. E aí isso se insere fortemente na educação, do ponto de vista da educação profissional. Aí entra base curricular comum, que eles estão tentando inserir na marra, sem discussão nenhuma conosco, né? Entra a educação profissional, por isso que o Vélez, que parece louco, que foi demitido agora, falou de forma muito coerente do ponto de vista deles, do capital, que é a ideia de que universidade é para uma elite, é preciso educação profissional. Não precisa de universidade para todos. Ele está falando isso na lógica da quarta revolução industrial e na lógica de que as sociedades precisam ser cada vez mais produtivas. Produzir mais valia para o capital. Só que esse capital, segundo a necropolítica, vai querer nos excluir cada vez mais, produzindo morte, gerindo a morte. Ô, Gardenho, tá bom, desculpa, estourei demais, né? Então, educação, direito ou mercadoria. Redefinição da relação capital-trabalho. Então, nós precisamos discutir esses pares dialéticos aí, ó. Nós queremos flexibilizar ou garantir? Garantir direitos, garantir estabilidade, garantir formação continuada. Nós queremos um mundo de garantias ou de flexibilização, como a reforma trabalhista trouxe para nós. A palavra é até bonitinha, né? Flexibilizar, né? Parece uma coisa que nos liberta, né? Mas flexibilizar para eles é nos largar ao léu, cada vez mais. É como aquele filme do Charlie Chaplin, que o coitado do vagabundo fica nas calçadas, não tem nem para onde ir para dormir, né? Morrendo de medo da polícia, corre para um lado, corre para o outro, nos tempos modernos, né? É isso que é a flexibilização para eles, né? Fragmentar ou vincular? Nós queremos teletrabalho ou vínculos afetivos na escola? Precarizar ou proteger? Nós queremos trabalhar até 70 anos, depois continuar trabalhando, ou queremos proteção social para quem não conseguir emprego formal, que tenha o mínimo de um benefício de prestação continuada de um salário mínimo, que eles estão querendo tirar na reforma da Previdência, né? E nós vamos trabalhar até cair os pedaços, com 80 anos, dando aula para um menino de 6 anos, sem nenhuma proteção para nós, professores e professoras. É uma pergunta que a gente precisa fazer, né? Desvincular ou incluir, né? Nós queremos uma sociedade inclusiva, que se autoproteja, que busque direitos, ou que cada um esteja desvinculado de todos os outros, num Deus dará, cada um por si, Deus por todos.
É isso que a reforma trabalhista trouxe, né? Você é empresa de você mesmo. Abre o seu CNPJ e preste serviços educacionais para uma escola. Não é isso? Desvinculação total. Individualizar ou socializar. Empreender ou construir, né? Eles estão com essa canto da sereia do empreendedorismo, né? Inclusive na educação 4.0. É a ideia da gente educar o aluno para ter a sua empresa, para gerir o seu negócio, para ter autonomia. O discurso é bonito, né? Mas nós queremos construir coletivamente algo ou ser empreendedores individuais, cada um por si e Deus por todos, né? E aí vou concluir, Gardenha. Essa é a última agora mesmo, viu? É preciso sonhar, pessoal. Nós precisamos estar organizados nos locais de trabalho, nós precisamos fortalecer o nosso sindicato e nós precisamos dizer para onde nós queremos ir nesse novo mundo de novas tecnologias e de reestruturação produtiva do capital. Eu até topo a reforma da Previdência, viu? Trabalhar até 70 anos. Você não topa, não? Eu topo. Desde que, a partir de hoje, eu trabalhe 4 horas por dia só, para viver a minha juventude, me dedicar à minha filha, me dedicar ao meu sindicato, me dedicar à minha praia, trabalho 4 horas por dia até 70 anos. Quero ver se eles topam, pagando o mesmo salário, com estabilidade, garantia de direitos. Não dá para trabalhar até 70? Se eu trabalhar só de manhã, ficar tarde e noite para ler, ir para o cinema, ganhando o mesmo salário ou mais. É isso que a gente precisa sonhar, pessoal. Sonhar com um mundo novo, que tenha saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, mais financiamento para a educação, não teto de gasto público, né? E que a gente até topa trabalhar mais, não tem problema não, ninguém é vagabundo não. Desde que reduza a nossa carga horária agora. Que esse debate de produtividade se insira também em criatividade, lazer, cultura, etc, etc. Então, nós precisamos sonhar mais, apresentar alternativas ao país e caminhar juntos, organizados no local de trabalho. Forte abraço. Obrigada. Trabalhar até morrer, mas você se for capaz. Show Satanás, show Satanás. Reforma da Previdência, agouro do Satanás.